Salve, salve galera! Hoje eu tô aqui com a minha tia, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Foi ela que me apresentou o conhecimento do tarô e da quiromancia, que é a técnica de leitura de mãos. Como eu costumo falar, para quem já cruzou meu caminho dentro desse estudo esotérico que eu faço hoje também com astrologia, numerologia, cabala, tudo começou com a presença dessa mulher maravilhosa aqui na minha vida. Que trouxe então esses ensinamentos e, nossa, foi algo muito importante. Eu até costumo falar bastante isso nos meus cursos, como que ela sabe, como que ela foi uma referência importante na minha vida. Ela e minha irmã, inclusive, minha irmã provavelmente vai ver esse vídeo, que ela olha meus vídeos. A minha irmã, ela trouxe astrologia pra minha vida um pouco antes, que foi ali pelos meus 11, 12, onde a minha irmã me apresentou a astrologia. E aí depois, nos meus 14 e tudo mais, né, foi onde a minha tia trouxe o tarô pra mim. E foi assim, conta como é que foi esse momento que tu trouxe o tarô na minha vida. Tá bom. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar participando desse vídeo aqui com vocês. E o meu tio é muito suspeito, porque o amor entre nós é muito grande. Ele é meu único sobrinho, menino, né? Então, é especial. Mas assim, lá pelos 12, 13, 14 anos, ele começou a despertar para essa coisa toda das questões, dos dilemas pessoais, a própria adolescência, mas o contexto de vida que ele tinha. Ele foi um menino muito privilegiado, teve acesso a muita cultura e via muitas diferenças sociais, assistia a muitas coisas que mexiam com ele. E ele tinha dilemas que ele me trazia. E nesse momento da adolescência dele, ele começou a ficar introspectivo demais, se fechar. E eu, para querer atingir ele, alcançar o meu sobrinho naquela fase, achei que talvez o tarô fosse uma boa ferramenta. Eu sempre achei o tarô uma excelente ferramenta de autoconhecimento e usava ele desde os meus 18 anos. Nessa época eu já tinha mais de 40, né? Então tratei de mostrar para ele. Não sei se tu lembra que naquela ocasião eu te mostrei 4 tipos de tarô, dei para ele uma noção geral histórica do que era o tarô e do que essa ferramenta significava a nível psicológico. A propósito, hoje eu sou uma graduanda em psicologia, finalmente eu consegui, está quase concluindo a minha faculdade, né? Então, a nível psicológico e a nível prático, eu expliquei para ele. Claro que trouxe para ele também o aspecto ético, porque tem muita gente que usa o tarô de forma imprópria, né? E ele é uma ferramenta poderosa. E pra mim, assim, foi naquele momento que você jogou as cartas pra mim, a primeira vez foi assim, nossa, uma virada de chave muito grande. Nossa, que instrumento lindo. E eu gostava muito, desde cedo, assim, de arte também, de pintura e tudo, mas eu via aquela riqueza simbólica, os detalhes das cartas do tarô, e que coisa maravilhosa. E aí também a oportunidade de poder olhar pra mim mesmo através do tarô, e naquela época ela tava com algumas questões assim de família, assim, tudo mais, né? E aí, enfim, jovem e tudo mais, seus dilemas, como ela comentou, os dilemas humanos. E aí aquilo me ajudou a clarear as questões de como poder lidar melhor com a minha vida, com a minha família, as minhas escolhas, as questões assim que rondavam um adolescente, né? Que estava começando, inclusive, a fase da adolescência naquele momento da minha vida. Então foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Sabe, Montinho, eu acho que a arte do tarô, nós usamos inicialmente o tarô egípcio, não, o tarô mitológico. Isso, esse eu queria que tu desse de presente para mim. Ele queria, mas eu não dei. Ele que fosse se virar para ter o dele. Eu dei um egípcio pequenininho, mas eu ensinei para ele as semelhanças, né? E naquela ocasião a arte atraiu ele. O signo, o símbolo que tem na obra de arte encanta e abre a mente para uma série de outras sugestões que conduzem a pessoa ao autoconhecimento, à autorreflexão e provoca alguns insights. E foi bem que nem falou, o tarô, meu primeiro, foi o tarô egípcio. E aí, quando eu ganhei esse tarô, eu saí pra jogar com meus amigos, né? Meus amigos da escola, assim, as pessoas que estavam próximas de mim naquele momento. Joguei pra minha mãe, porque minha mãe também adora essas coisas, minha mãe é pisciana, ela adora as coisas místicas. E aí eu comecei a jogar pra todo mundo, mas eu não tinha tanto conhecimento no começo. E muita gente fala pra mim, tá aí, jogar tarô, não sei o que. Só vai, joga as cartas, olha o símbolo, sente a pessoa e vai. Não tenha medo de errar. E eu errei, certo? No começo eu errei. Então, depois eu fui buscar o conhecimento. Mas eu te expliquei, tu errou porque tu era muito intuitivo. Eu te expliquei a lógica, e existe uma lógica. Quem estuda, pega a lógica. Só que ele era muito jovem, 14, 15 anos, né? E a intuição falava muito mais alto. Depois tu estudou pra caramba. Hoje, dá banho na tia. Não tem como eu querer saber tudo que ele sabe de tarô, porque aprofundou muito. Eu fui assim, através da própria experiência jogando cartas e também do estudo que eu fui fazendo, porque ao mesmo tempo que eu fui jogando, eu estava estudando, só que no começo eu não tinha tanto conhecimento, eu estava recém aprendendo o que era cada arcano. E hoje eu continuo estudando, todo dia assim eu estudo um pouquinho desses assuntos, astrologia, numerologia, tarô, cabala, leitura de mão, quiromancia, e a própria leitura de mão também. A leitura de mão, ela tem a mística toda, né, de nossas linhas assim, então também, quando você pegou a minha mão a primeira vez, você fez aquela leitura e tudo mais,
E até, assim, uma leitura, assim, que, nossa, gerou até umas questões, assim, chocantes, né, entre nós, né. E eu também quis aprender a todo custo e fiquei também da mesma forma que não queria me ensinar no começo, né, que nem o tarô. A leitura de mãos dele foi assustadora, assim, que tinha de imediato, né, que aparecia ali. Mas quando ele quis saber sobre quiromancia, que foi o meu primeiro despertar, muito antes do tarô para mim, eu não quis ensinar. Porque eu queria que ele fosse estudar a academia, que ele entrasse na faculdade, eu queria isso, que toda tia quer para o sobrinho, né? Mas o cara encarnou, colou em mim, grudava quiromancia. Isso que tu me ensinou, quando eu comecei a trabalhar com isso mesmo, que não foi quando eu era adolescente, né? Eu comecei a trabalhar com isso ali pelos meus 19, 20. Sim, e aí, mais maduro. Isso. Aí eu fui, meu primeiro espaço de trabalho, meio de trabalho foi na rua, bem cigano mesmo. Eu fui então, botei uma banquinha assim e tudo mais. Eu tinha uma imagem de Santa Sara, uma imagem tipo do tamanho desse São Francisco aqui. Eu levei a minha imagem de Santa Sara, que é a deusa padroeira do povo cigano, coloquei lá, acendi uma vela, fiz ali um palco, né? Porque nessa mesma época eu fazia faculdade de teatro. Então eu comecei a fazer aquele processo todo também, né, pra gerar uma atenção ali, tipo, ó, tô jogando carta, tinha uma plaquinha aqui, uma madrinha minha pintou pra mim também, bem bonita, ó, leitura de mão, tarô, e a pessoa chegava ali e eu fazia, assim, uma leitura mais rápida, mais dinâmica, né, tipo, lia a mão em 10 minutos, jogava uma carta, assim, em 15 minutos, aproximadamente, mas as pessoas já tinham bons insights, inclusive muitas delas depois me procuravam para fazer consultas individuais, aí assim, não, vamos ter uma consulta mais privada, assim, e tudo mais. E aí foi então que eu comecei a atender na casa da minha mãe. Minha mãe abriu esse espaço para mim, sempre gostou dessas coisas, sempre me apoiou muito também. E aí a coisa foi florescendo. E hoje em dia eu dou cursos, hoje em dia eu também faço os cursos online, como tá nesse momento da minha vida, nesse momento da humanidade, que tudo tá muito digital, tô aí fazendo os trabalhos online também. E aquilo que você falou, né, das linhas das mãos, assim, um momento meio complicadinho ali e tudo mais. Isso, gente, que gostaria de falar, não existe determinismo na quiromancia. Por quê? Naquele momento, a forma como estava a minha conjuntura interna, as minhas estruturas mentais, emocionais, a forma como eu estava agindo na vida, o nível de consciência que eu me encontrava naquele momento, me levava a fazer determinadas coisas. E tudo que você faz retorna, toda causa gera um efeito. Então, aí que está o grande trabalho do quiromante, fazer a pessoa se perceber aonde que ela está agora e para onde que a vida dela vai indo, se ela continuar agindo, pensando, sentindo, se relacionando, interagindo com a vida a partir dessa perspectiva em que ela se encontra. E aí a tia justamente ela me fez analisar a minha perspectiva, que é bem a minha linha da vida, que é a linha associada ao corpo físico, à saúde, à matéria. E eu era um ser bem avoado. Eu não tinha tanta estrutura, não me alimentava bem. Até hoje, a gente de manhã, no café da manhã, ela tava falando, não, tu tem que tomar café da manhã, porque muitas vezes eu pulo o café da manhã. E aí eu tinha, assim, uma predisposição a ter alguns problemas no meu corpo físico por causa dessa minha falta de contato com a terra, por causa dessa falta de dedicação com as coisas práticas, porque eu tava querendo entrar na mística da vida. Só que também a gente não pode querer entrar demais, porque senão fica muito psicodélico, muito sem chão. E aí a minha tia, então, olhou a mão, ficou meio preocupada comigo com isso e começou a me orientar nisso, né? Embora não exista, assim, uma certeza absoluta sobre aquilo que a gente vê na palma da mão de uma pessoa, porque a vida é dinâmica e o corpo é dinâmico, né? As linhas mudam, justamente. À medida que você muda a consciência, a sua linha muda. Hoje a minha linha da vida está bem diferente do que na época. Diferente, não parece a mesma pessoa, né? E assim também o tarô, né? O que importa é que a gente tem, a partir desses instrumentos, dessa magia, dessa alquimia, a possibilidade de despertar a consciência. E naquele momento em que a pessoa está predisposta, procura esse apoio, ou demanda, ainda que ela não procure, demanda, ela tem interesse nesse apoio, é o momento fértil dela para encontrar uma resposta que às vezes ela nem sabe que precisa, mas encontra ali e dali ela consegue dar um rumo muito precioso para os próximos direcionamentos que ela vai ter. Capaz de transformar a vida dela. Sim, às vezes como aquele dia que eu li a tua mão naquela festa lá de família, que tu ficou assim chocado. Eu notei que até o teu pai ficou meio, nossa, eu fiquei muito preocupada, né? E logo em seguida as coisas começaram a melhorar. Talvez fosse melhorar mesmo, independente da leitura ou não. Talvez a tua linha da mão fosse a mesma que é hoje, independente daquela leitura ou não. Mas até aquele momento... Sem dúvida me ajudou. Por mais que tenha assustado naquela época, né? Porque, enfim, né? Mas só o fato de eu ter a consciência, olha o que tu tá fazendo, olha onde que tu vai acabar. Isso que é a leitura de mão, é o grande poder dela. Olha o que tu tá, olha como é que tá a tua vida. Teu relacionamento, teu trabalho, onde é que tu quer chegar? Condiz com o que tu tá fazendo agora, neste momento. Então, isso fez eu botar a mão na minha consciência. Eu acho que essa é a grande importância do autoconhecimento. E agora pra gente fechar, que senão a gente fica conversando o dia inteiro, né? Nós dois. Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento para que a gente vença as complicações temos aqui como seres humanos, nas nossas relações, no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa família, a importância do autoconhecimento para vencer isso e tornar essas áreas da vida cada vez mais felizes, mais prósperas, mais harmônicas.
É só o mistério da vida, né? O autoconhecimento é tudo. A gente inicia uma jornada da vida sem conhecer o contexto, né? A gente é por intuição. E à medida que a gente desperta para conhecer a si mesmo e ao meio onde a gente está inserido e as pessoas, a gente consegue se desenvolver, consegue se aprimorar, consegue se elevar. Sem esse autoconhecimento, todas as relações podem sofrer conflitos, podem ser desarmoniosas, e todas as relações que eu falo são todas, desde as relações pessoais, do núcleo familiar, as sociais, profissionais, espirituais. Então o autoconhecimento é o fundamental. A pessoa precisa se conhecer tanto quanto os seus aspectos físicos, seus potenciais limitações, como quanto os seus aspectos emocionais, os seus potenciais intelectuais, e isso é uma jornada infinita. A pessoa começa a se despertar quando nasce, a partir dos estímulos externos e dos cuidados que recebe, e segue se desenvolvendo indeterminadamente. Toda aquela pessoa que tem curiosidade a respeito de si está em franco desenvolvimento. Esses conhecimentos, como astrologia, tarô, quiromancia, entre tantos outros, são milenares, né? Claro que a ciência e muitas outras justificativas quiseram aproximar o conhecimento empírico do conhecimento científico, e isso é muito importante e relevante. Porém, o conhecimento, por si só, empírico, foi o gerador de todo outro processo. Então, se as pessoas querem estudar, querem conhecer, não importa muito aonde que ela começa, o importante é que comece. Porque à medida que o autoconhecimento se estabelece, cada vez que a pessoa conhece um pouco mais de si, é natural que aquele conhecimento se acomode e logo depois se desacomode em busca de algo mais sobre si, sobre o mundo, sobre o todo. Então o autoconhecimento é o fundamental. Até para tu poder amar, tu precisa te autoconhecer. Para tu poder conhecer o próximo, tu precisa conhecer bastante de ti para ter referencial e compreender e ter empatia. Enfim, eu não sei se eu te respondi, mas se tu me deixar, tu sabe que eu não faço mais a boca. Respondeu muito bem, e gostaria só de arrematar com a importância de dar atenção pro processo de autoconhecimento, a importância de colocar isso na mente, no desejo e na intenção. E aí, a própria vida do universo vai trazer para ti oportunidades. Porque eu quero me compreender, quero melhorar, quero evoluir minha consciência sobre mim e sobre o todo para conduzir melhores escolhas aqui nesse plano, nessa existência, que vão me levar a ter uma realidade melhor. Emocional, mental, física, bem como ela colocou, em todos os sentidos. Então, gente, eu acho que a gente vai fechando por aqui. Mas eu quero te pedir uma oportunidade de encerramento. Sim, público. Depois, por favor. Se tu quiser, tu edita. Claro. Eu tenho muito orgulho do meu sobrinho, que escolheu o caminho do autoconhecimento. Ele não escolheu o caminho que eu escolhi para ele, mas ele escolheu um caminho que leva ele a muitas realizações, e como eu, ele também contribui para muitas pessoas. E isso me deixa muito orgulhosa da tua jornada. Era isso. Gratidão. Então, gente, é isso. Existem muitos caminhos, né, no autoconhecimento. Eu escolhi esse daí da cabala, da numerologia, do tarô. A tia tá no caminho da psicologia. E vocês podem ver que eu fui muito abençoado de ter uma boa mentora lá na minha infância, né? Porque ela sempre foi alguém que me aconselhou, que me ajudou a lidar melhor, né, com a vida e facilitou esse processo de autoconhecimento para mim. Então é isso, gente. Que todos tenham aí um caminho de muita luz, de muito amor, de muita paz, de muita harmonia e principalmente de muita evolução, de consciência sobre si mesmo, porque isso é o que faz todas as outras coisas irem melhorando naturalmente. Muito grato. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, isso ajuda a expandir esse conteúdo aqui pelo YouTube, e também ativa o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que virão, todos nessa busca por autoconhecimento, voltado especialmente para ciências ocultas e esotéricas. Até o próximo vídeo. Sintam-se beijados pela tia Ângela.